Olá, queridos, tudo bem? Continua então a novela do embate entre a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Hoje parece que os ânimos se acalmaram um pouco e há quem diga que os mesmos dialogaram, conversaram e haveria uma movimentação, digamos assim, no sentido de apaziguar esse embate, né? E eu quero trazer uma análise aqui para poder abrir a mente das pessoas, porque o que ocorre? O que eu falei no primeiro vídeo, independente da Michelle apaziguar, baixar o tom, né, até mesmo de certa forma retroceder um pouquinho na narrativa, mas tudo que ela falou é verdade. Tudo que ela falou é verdade, é um absurdo, né? O PL como um partido que se diz de direita, apoiar o Ciro Gomes, que é brisolista, que é totalmente um segundo Lula, digamos assim, um Lula um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, né? Então é um homem muito à esquerda, muito à esquerda. Ele não tem nem assim, ele não chega nem a ser quase centro, ele é totalmente, entendeu? À esquerda, né? Só não é extrema esquerda, mas ele é à esquerda, é do estilo PDT, Brizola, enfim. Então assim, é um absurdo. A Michelle está coberta de razão nas suas ponderações. Você pode observar que o vídeo ele foi muito bem preparado. Ele foi muito bem preparado. O vídeo ele foi editado. O vídeo ele foi pensado. Então agora eu quero abrir a mente de vocês, tá? Vocês acham sinceramente que a Michelle fez esse vídeo por conta própria dela, sem o aval e o apoio do presidente Bolsonaro? Irmãos, pelo amor de Deus, vamos abrir a mente. Vamos abrir a mente. Quem passa mais tempo com Bolsonaro, ela ou Flávio? Escute só, preste atenção, tá? Agora eu vou tentar jogar uma situação para vocês pensarem, tá? Comigo, tá bom? Veja bem, essas denúncias desses vazamentos de conversas, diálogos do Flávio com o Vorcaro, na questão lá da produção do filme, aquela coisa toda e tal, maculou muito a campanha do Flávio, de forma que o Flávio baixou quase 10 pontos nas pesquisas. Ele estava passando o Lula. Lula estava em torno de 40, 41, o Flávio chegou a 44. Hoje o Lula está com 40, 41, o Flávio está com 36, se me falha a memória, uma coisa assim. Então assim, baixou quase 10 pontos. Tudo depois do escândalo, né, do desgaste que ocorreu pela essa questão dessa associação, né, digamos, do Flávio com o Vorcaro. Então assim, o Flávio mentiu para o eleitorado. Ele disse que não tinha nenhum contato, que não conhecia o Vorcaro. Depois que a coisa se tornou insustentável, veio então a narrativa de que era um investimento particular, um financiamento do banco e tal. Irmãos, não tem desculpa. Não tem desculpa. Por quê? Porque o Vorcaro estava em casa, em prisão domiciliar, com tornozeleira, e aí alguém vai dizer assim, não, mas ele precisava terminar o filme, coisa e tal. Gente, tirasse de outro lugar. Fizesse uma vaquinha virtual, olha, a gente tá precisando de recursos para terminar o filme do meu pai e aquela coisa toda, e não pegasse esse dinheiro com o cara. Aí o que acontece? Também tem aí uma linha investigativa que está apontando de forma muito contundente que esses repasses foram, em parte, para o Eduardo Bolsonaro se manter nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Veja bem, isso aí que eu tô falando não é ilação. Isso aí é coisas que estão sendo mostradas, apontadas pela Polícia Federal, pela Justiça. Não a Polícia Federal aparelhada, a Polícia Federal realmente honesta, séria, que está pesquisando, que está investigando essa situação, tá? Então o que ocorre? Vocês acham sinceramente, tá? Honestamente, que a Michelle faria isso de caso pensado da cabeça dela sem falar com o Bolsonaro? Vocês acham sinceramente? Vocês não acharam muito estranho, assim como o Nicolas, Cleitinho e vários outros, né, que são porta-vozes fortes, virais da direita, a indicação do Flávio, que trouxe perplexidade
todo mundo, ou pelo menos a grande maioria dos conservadores que eu converso, tinha esperança na chapa Tarcísio e alguém de vice, né? Possivelmente poderia ser o Flávio de vice, mas o Tarcísio na frente, porque ele é o homem forte da direita hoje em dia. Por quê? Porque não tem nome envolvido com escândalo, porque é uma pessoa, um ótimo gestor, uma pessoa que tem feito um ótimo trabalho em São Paulo, é um homem que combate a criminalidade, que traz as pautas da direita como um verdadeiro conservador, cristão. Então, assim, e o homem que trafega muito bem, não só é de direita, mas ele tem admiração de parte do centro e até da esquerda. O Tarcísio é o homem forte da direita no Brasil hoje. Não tem, o Flávio não tem perfil, digamos assim, de... Como é que eu vou explicar para vocês? De ser um homem, sabe, de vida limpa, sem nenhum tipo de associação. Eu não estou falando assim de coisas que levaram realmente uma consumação de crimes. Mas essa associação com o Vorcaro, a questão da compra da mansão em Brasília, a questão das denúncias lá das rachadinhas, embora, né, o caso ele foi arquivado, mas a gente sabe que isso é uma prática comum entre os políticos, infelizmente, tá? Desde que eu sou gente, eu sempre ouvi falar que os gabinetes aí, eles lotam, colocam assessores, e os assessores vão lá só bater ponto e vai embora para casa, recebe o salário e daquele salário eles repassam uma parte para os, né, vereadores, deputados, sei lá quem for. Então assim, ó, isso todo mundo sabe que muitos políticos fazem. Mas vamos dizer que, vamos dar o ônus da prova, tá? Vamos dizer que, né, não aconteceu. Não aconteceu. Houveram movimentações no mínimo estranhas, mas não aconteceu as tais das rachadinhas, né, que o Flávio ficou colado nele, essa pecha das rachadinhas. Então assim, ó, o Tarcísio não tem o nome desgastado. Não tem, é um ótimo gestor. É uma pessoa que com certeza, num perfil assim de liderança como presidente, não tinha para o Lula. Era primeiro turno e ganhava, com certeza, absoluta, tenho certeza do que eu estou falando. Então assim, ó, vamos falar de forma hipotética, tá bom? Vamos falar de forma hipotética, tá? A Michelle não fez esse vídeo sem o aval do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, no momento de fragilidade, no momento de, digamos assim, crítico da sua saúde, tá? De alguma forma o Flávio obteve esse aval para ser o candidato, tá? Então vamos lá. Como eles, os familiares, entravam e saíam, ele sai com a notícia de que o pai então abençoa ele, dá a bênção para ele ser o candidato. Ele procura o Valdemar da Costa Neto, né, que é o presidente do PL, leva essa notícia, essa informação, então, né, que o Bolsonaro haveria escolhido o Flávio, né, ungido ele para ser o seu representante para a candidatura para presidente. Mas e se, veja bem, com esse escândalo da associação do Flávio e indiretamente do Eduardo com o Vorcaro, o Bolsonaro se arrependeu e viu que realmente a situação está desgastando a imagem do Flávio, que mais coisas podem vir à tona, e o Bolsonaro, quem sabe, tem a ciência de que maiores desgastes mais para frente podem comprometer o pleito eleitoral. Então, o que ocorre? Há uma possibilidade, veja bem, eu estou aqui no campo da hipótese, estou conjecturando. Há uma possibilidade muito grande desse vídeo ser providencial, tá? Para que o Flávio, uma vez desgastado, venha retirar sua candidatura, tá bom? E venha abrir a porta para que um candidato melhor, com mais confiabilidade, com mais penetração social, nacional, aprovação entre o povo, menos rejeição, como o Tarcísio, venha entrar como cabeça da chapa presidencial pelo PL. Então assim, ó, as pessoas muitas vezes elas descredibilizam essa informação achando que a janela partidária já se fechou.
Então todos agora são pré-candidatos. Ninguém tem a candidatura oficializada. E o Flávio, no começo, falou que ele retiraria o nome dele da campanha, caso o PL ou caso o presidente Bolsonaro escolhesse um nome melhor ou um outro nome. Então, irmãos, vamos pensar. É só pensar. Primeiro, quem convive mais com o Bolsonaro é a Michelle. Nunca a Michelle faria um vídeo desse aí editado, bem assim posicionado, com script, com uma edição profissional, sem o aval do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro sabe que ela fez o vídeo. E digo mais, ele pode até ter pedido para ela fazer o vídeo. E alguém vai dizer, mas é loucura isso, Luciano. Porque isso aí vai fortalecer o Lula. Não vai. Não vai. Você tem que entender que não fechou a janela partidária. Todos são pré-candidatos. A qualquer momento pode entrar um novo candidato. Pode haver uma nova movimentação e ser colocada uma pessoa melhor ou pelo menos menos desgastada que o Flávio. Essa questão do Banco Master e esse valor aí que a mim não interessa se os outros pegaram. Não interessa. Não é porque os outros lá vão atrás de mafioso para poder pegar financiamento para fazer filme que os filhos do ex-presidente vão fazer a mesma coisa. Então tá errado, não adianta passar pano. E não adianta também ficar nessa narrativa do menos pior. Ah, é o que tem. Fazer o quê, né? Já que o Bolsonaro indicou ele, vão ter que votar nele mesmo. Irmãos, não tem esse negócio. Vocês podem ver que os verdadeiros representantes legítimos, com envergadura da direita nacional, não se posicionaram em defesa do Flávio. Demoraram muito e só sob pressão manifestaram um apoio muito sutil, como o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é representante tradicional da direita, da nova direita, tá? Então veja bem, ó, o Nicolas representa a nova direita, o Flávio representa o velho centrão. Ele é centrão, entende? Então assim, ó, escute só que eu tô abrindo a mente de vocês. Primeiro, guardem essa informação. A Michelle não agiu sozinha. A Michelle gravou este vídeo a pedido do presidente Bolsonaro. Escreva isso que eu estou dizendo para vocês. O fato dela arrefecer um pouco o discurso não significa que as verdades que ela trouxe a lume não são verdadeiras. São verdades, são coisas, são fatos que aconteceram. Então assim, ó, eu estou aqui fazendo essa análise política porque eu me interesso por política, pelos assuntos assim que dizem respeito à política, geopolítica, faz muitos anos. Muitos anos. Então eu peguei desde a época da Dilma, contra o Aécio, e comecei a observar e comecei a ter, sabe, discernimento, entendimento das narrativas e de quem é melhor, quem é pior, o que é melhor para o Brasil, que vi os efeitos, né, dos governos petistas aqui no estado do Rio Grande do Sul, que acabou com o Rio Grande do Sul. Então assim, ó, eu sou anti-PT, mas eu não sou fanático a ponto de passar pano para uma situação que realmente é insustentável. É insustentável. Então veja bem, ó, tá? Por mais que as pessoas vejam ou tenham o comportamento da Michelle como um anormal, um comportamento que venha a desgastar a campanha do Flávio, ou uma coisa desnecessária, ela falou só a verdade. E contra a verdade não existe argumento. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Então ela está falando a verdade. E ela tem representatividade dentro do partido. Ela é presidente do Movimento Nacional de Mulheres, que reúne milhões de mulheres em todo o Brasil. Então o que ocorre, irmãos? Veja bem, eu quero abrir a mente de vocês para esses fatos que eu trouxe aqui, tá? Se detenha nesses fatos. A Michelle não agiu sozinha. E não há de se espantar que, você veja bem, que a única fala que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, teve foi o seguinte: tenhamos paciência, só isso. Ele não se posicionou em nenhum sentido, não falou contra a fala da Michelle, não falou nada, tá? Vocês duvidam, de alguma forma, que haveria a possibilidade do Bolsonaro, junto com o Valdemar da Costa Neto e a Michelle, estar articulando um tipo de um arrependimento pela campanha do Flávio
e de alguma forma desgastando de forma providencial a imagem do Flávio, para que o Flávio venha desistir do pleito e venha então ser lançado um nome melhor para a presidência, que no caso não é o nome da Michelle. A Michelle só está abrindo o coração, ela está falando a verdade. É verdade o que ela está falando, ponto. É verdade. Ela é uma mulher honesta no sentido da fala, é uma pessoa que a gente conhece assim a sua postura, o seu comportamento, uma mulher educada, uma mulher assim ética, uma mulher, sabe, muitas vezes até mesmo dentro de um padrão assim cristão, submissa ao seu esposo. Então assim, ela nunca faria nada sem a bênção do capitão, sem a bênção do Bolsonaro. Então, abram a mente para isso. Abram a mente para isso. Eu particularmente acredito que o Flávio vai retirar o nome dele da candidatura. E acredito sim que virá, né, o nome do Tarcísio como presidente. Por que eu insisto tanto no Tarcísio? Porque é o único que tem condições de derrotar o Lula. É o único, é o único. Não adianta, irmãos. A gente tem que ser honesto. O PT aparelhou o Brasil. Aparelhou o norte do Brasil, está quase todo na mão da esquerda. Da Bahia para cima é quase tudo esquerda. Então assim, é uma briga muito injusta, porque são anos e anos e anos desses benefícios aí, né, desses penduricalhos que o governo dá para as pessoas, muitas das quais precisam de fato, mas que também prende as pessoas num compromisso, digamos, de fidelidade quase religiosa com o PT. E para poder combater esse tipo de candidato, tem que ser um candidato que represente algo novo, não algo velho, como esse comportamento, essa postura do Flávio. Então assim, fica aí a minha reflexão, fica aí meu ponto de vista, meu pensamento, abram a mente de vocês, tá? Porque coisas novas podem aparecer, coisas novas podem acontecer, e essa movimentação política, ela não está acontecendo sem o aval do presidente Bolsonaro. Grande abraço.